Na sequência, para apresentar as experiências da MRV em eficiência energética em habitação de interesse social no setor privado, nós convidamos o engenheiro civil graduado pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, pós-graduado em avaliações e perícias na Fundação Mineira de Educação e Cultura, pós-graduado em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. É gestor executivo de planejamento e instalações da MRV, engenheiro Evandro de Souza Carvalho. Boa tarde a todos. O que a gente veio fazer aqui hoje é falar um pouco das experiências da MRV, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre fotovoltaico, né, porque é o que a MRV hoje está colocando como um carro-chefe, mas tem lá reaproveitamento de água pluvial, que a gente faz bastante. Já temos duas obras piloto, vamos fazer reaproveitamento de água cinza, que vão ser no Rio de Janeiro. Não vou falar dela aqui, porque elas estão em fase de projetos, mas são obras que vão começar agora esse ano ainda. Então já tem duas obras que vão fazer reaproveitamento de água cinza. Infiltração em terrenos. A gente já tem obras que 100% da água pluvial não vai para a rua. É 100% dentro do terreno. Já temos obras com isso. Na parte de fachadas, pinturas de fachadas, o Alexandre mostrou aqui a parte de pintura. 100% das nossas obras são tintas claras, exatamente por esse motivo. A gente tinha feito um teste era uma tinta bege, do lado a tinta cinza. Ele mostrou aqui 35 graus na branca, a nossa bege deu mais ou menos 35 graus, e a cinza chegou a 60 graus, no mesmo horário, meio-dia, a ponto isso era fachada, deu uma microfissura entre as juntas da tinta branca e da tinta cinza, tá? Telhados pintados em branco, telhas pintadas em branco, a gente já utiliza há muito tempo. Esse tipo de coisa a gente usa. Lâmpada de LED, eu acho que todo mundo hoje já está partindo para lâmpada de LED, a gente usava internamente nos residenciais e agora usa externo também nos residenciais, né? Que são os nossos postes de iluminação, que eram as lâmpadas de 250 watts, passando para 150 de LED. Eu vou mostrar no finalzinho também as lâmpadas de LED, as de fotovoltaico agora, as luminárias de fotovoltaico para posteamento, que nós começamos a utilizar como piloto no Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue levar isso para dentro das obras, que é muito mais complicado do que a gente imaginava no início. Então, essa apresentação aqui a gente não quer explicar nada sobre como fazer cálculo de fotovoltaico, quer explicar o nosso projeto fotovoltaico na MRV. Essa é a nossa agenda, que nós vamos principalmente falar um pouquinho do fotovoltaico no mundo. Se você der uma olhada aqui, isso aqui é o top 10. O 10º país é a Holanda, em geração no ano de 2018, 1,3 gigawatts. O Brasil está com 1,2 em 2018. Agora, em 2017, o Brasil estava nessa lista, ele era o top 10. Em 2017, a gente tinha aqui, 0,9. O fotovoltaico no Brasil está crescendo e crescendo muito, mas lá fora está crescendo mais que aqui, tá? A gente tem como crescer mais aqui dentro. Estamos crescendo muito? Estamos, mas temos que crescer mais e podemos crescer mais, tá? Vou falar agora então do fotovoltaico na MRV. A gente tem dois tipos de usinas. A primeira é essa daqui, usina nos empreendimentos. O que é isso? Nada mais é do que a usina em cima do telhado. A meta da MRV é em 2022, 100% das obras está com fotovoltaico. Atualmente nosso os dados de março, você tem 232 empreendimentos definidos com fotovoltaico, são mais ou menos 80 mil unidades. 7 já estão ligadas, dessas 232, 7 estão ligadas, sendo que 2 são gerações para apartamentos mais área comum. Geração para apartamento foi a primeira no Brasil que foi feita. Nós colocamos 440 apartamentos com fotovoltaico para geração do apartamento. Foi a primeira no Brasil. E deu muito trabalho para legalizar isso. Temos 11 concluídas aguardando ligação pela concessionária, 103 contratadas, quer dizer, em execução, obras em execução, e 111 a contratar. São obras que ainda não iniciaram ainda, que nós estamos contratando ainda os fotovoltaicos. Mas hoje são 232 empreendimentos diferentes que vão ter fotovoltaico.
Segundo tipo de fotovoltaico tem que a gente chama de usina de solo. Essas usinas vão ser feitas para quê? Para abastecer canteiro de obra e escritórios. Nós já temos 8 usinas definidas que vão ter MRV. Dessas 8, 5 já estão contratadas e 10 devem começar a funcionar em 2019. E tem mais 3 em processo de contratação. Tá? Então, a primeira vai ser a de Uberaba, que deve começar agora em outubro ou novembro de 2019, já deve estar começando a funcionar. E falar um pouquinho, não vou ensinar ninguém a calcular, falar só sobre os conceitos da fotovoltaico. Né? O que é a fotovoltaico, na verdade? Energia solar, captada por painéis fotovoltaicos, no nosso caso fica no telhado, é a corrente contínua, quer dizer, aquela corrente de 12 volts, bateria de carro, vai para o inversor, que é o equipamento que transfere para a corrente alternada, 127 ou 220, do inversor vai para o seu QDC normal e pelo aquele cabeamento que vem da concessionária, pelo mesmo cabo que entra a energia elétrica da rua, ela sai. Então você não tem cabos a mais para colocar. Então ele se sai para a concessionária pelo mesmo caminho, pelos mesmos cabos que entram, saem. Então não tem amada a mais. E o que você tem é a diferença no medidor, que a gente chama de medidor bidirecional. Ele mede a energia que entra da concessionária e a que sai. No nosso caso, a gente gera, o que você puder consumir durante o dia você consome, o excedente vai por empréstimo para a concessionária. Depois volta, a gente consegue retorná-lo, né? Os painéis, a melhor orientação é a orientação virada para o norte. Nem sempre você consegue isso, mas essa é a melhor orientação. Tem hora que você vai ter que você tem que mexer no seu telhado para tentar ele chegar o máximo possível para o norte, que é onde você vai ter a maior geração. Então você tem que mexer no seu projeto de telhado para poder fazer um bom projeto fotovoltaico. Outra coisa, inclinação também, geralmente fala que é 18 graus, varia de local para local. Fotovoltaico, na verdade, não é calor, é sim quantidade de luz por dia. Muito pelo contrário, se você colocar num local onde é muito quente, excesso de calor atrapalha o fotovoltaico. Tá? Por exemplo, lá te fala, Belo Horizonte tem, em média, no ano, 5 horas de iluminação diária. Então, o que te interessa é muito mais iluminação por dia do que calor. Calor, na verdade, te atrapalha. Excesso de calor te atrapalha. Então, quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, melhor para você. Né? Eu pego uma mesma usina, mesmo tamanho, levo ela para Porto Alegre, ela vai me produzir menos se eu levar para São Luís do Maranhão. Idêntica. Empreendimentos com geração. Dentro da MRV, a gente faz são 2 tipos de geração que a gente quer. Geração somente para a área comum e geração para a área comum e mais apartamentos. São essas duas que a gente faz. Quando é somente área comum, a gente tem a modalidade de geração que a gente contrata lá na ANEEL, chama autoconsumo remoto. Quer dizer, você vai suprir somente a parte da área comum. Esse empreendimento aqui, ó, na verdade, ele está com fotovoltaico em todos os blocos. Esse daqui é para apartamento e área comum. Isso aqui são 22 blocos. Se ele fosse somente a área comum, ele estaria em torno de 2 ou 3 telhados só que teria o fotovoltaico. Tá? O autoconsumo remoto, ele significa o quê? Você tem mesmo CPF ou mesmo CNPJ. Eu vou produzir energia em 2 blocos, tá? Seriam 2 usinas. E vamos supor, essa obra tem 22 blocos. Então ela teria 22 medidores de área comum. Quadrinho medidor da área comum. Um para cada bloco. Como a obra inteira tem o mesmo CNPJ, eu estou produzindo em 2 ou 3 usinas e levando para outros locais, na verdade é no mesmo local, que é a mesma obra, mas estou levando para os outros blocos que não têm usina, mas eles têm o mesmo CNPJ, que o CNPJ do condomínio é o mesmo, que serve para CPF também. Você pode fazer na sua casa, se você tem um escritório, de estar no seu CPF, você produz na sua casa e pede para bater o da sua casa e do seu escritório.
é o mesmo CPF, é o mesmo CNPJ. Então, esse sistema é o autoconsumo remoto. Quando a gente usa para apartamento mais áreas comuns, a gente usa o EMUC, Geração em Múltiplas Unidades Compartilhadas. Esse é um pouco mais complicado. O processo para você executar o fotovoltaico é a coisa mais simples do mundo. Não tem dor de cabeça, não tem problema, não tem nada. O problema é a legalização perante as concessionárias. Esse é o problema. Esse EMUC, que era essa obra aqui do lado, elas são 22 blocos, seriam 22 usinas. Isso nunca tinha sido feito no Brasil. Esse aqui é a obra Parthenon, que era em Contagem, Minas Gerais, e a concessionária era a CEMIG, que é a concessionária que mais liga fotovoltaico no Brasil, é a CEMIG. Ela liga quase que o dobro de qualquer outro estado. Minas Gerais, ela produz quase que o dobro que qualquer outro estado. Qual o problema que a gente teve? Eu tenho 440 apartamentos. Eu queria produzir para a área comum e o excedente eu queria entregar para os apartamentos. Ok. A CEMIG, ela queria o quê? Você tem 22 blocos, vai fazer 22 usinas. A usina 1, o que ela gerar, ela vai dividir só para aqueles 20 apartamentos. Cada bloco tem 20 apartamentos aqui, tá? A usina 2 vai fazer e vai gerar e entregar só para os apartamentos do bloco 2. O que ia acontecer com isso? Eu podia ter uma usina 1 me produzindo 100 kWh mês por apartamento, e podia ter o bloco 2, a usina 2, produzindo 110. Eu poderia ter problema com o cliente com isso. O cliente, por que o meu vizinho produz 110 e o meu só produz 100? Eu não quero, eu quero 110 igual ele. Só que o telhado dele não tem a mesma orientação tão boa igual o telhado do outro. E o que a gente queria? A gente queria, não, eu quero que some todas as 22 usinas, tira a área comum e o excedente eu quero dividir 440 avos para cada apartamento. São 440 apartamentos aqui, tá? Todos os apartamentos são idênticos, então podia fazer 440 avos. Nós tivemos que entrar em contato com a ANEEL, fazer esse pedido para a ANEEL. Depois de 2 meses ela deu essa solução, falando que a gente poderia fazer assim, pegamos essa carta e levamos na CEMIG. A CEMIG teve que se adaptar para poder fazer dessa forma as leituras. E pegamos isso e estamos levando todas as concessionárias do Brasil para eles poderem fazer assim. A outra foi em Cuiabá, a segunda foi em Cuiabá. Isso deu um trabalho, mas deu um trabalho. Entrar em contato com a ANEEL, conversar com a CEMIG. E a CEMIG, ela ajudou bastante a gente. Ela queria que eu levasse isso como piloto também, tá? Só que nessa parte ela bateu o pé, que ela não queria, porque ia atrapalhar demais ela. Na parte de fazer as emissões dos boletos. Ela tinha que somar tudo, tirar toda a área comum primeiro e depois dividir o restante por apartamento. Isso ia dar muito problema em softwares dela. Então ela foi obrigada a fazer porque a ANEEL mandou. Mas eu tenho que falar aqui muito bem da CEMIG. Nós conseguimos montar esse projeto em Minas Gerais, foi o primeiro EMUC do Brasil, graças às CEMIGs. Eles ajudaram bastante a MRV nesse caso, tá? E não foi pouco não, foi muito. Então esse aqui é o Parthenon que a gente estava falando, em Contagem. 440 apartamentos, 22 blocos, cada bloco com 20 apartamentos. Então são 22 usinas, uma em cada bloco. Então cada telhado, isso aqui são blocos geminados, né? Só vocês estão vendo 11 aqui, mas cada um desses aqui são 2, tá? São 2 escadas independentes. Que é a planta quase que padrão da MRV é essa. Apartamento de 2 quartos, um banheiro, sala. Em torno de 42 a 47 metros quadrados. Esse é mais ou menos o padrão da MRV. Então esse aqui foi o primeiro EMUC do Brasil. Isso aqui virou case mundial, tá? Isso já foi falado em vários locais. E vários países vieram aqui, várias outras empresas de outros países vieram dentro da MRV descobrir como é que a gente fez isso. Esse é o segundo, que é o Chapada da Costa, em Cuiabá. Esse é de 356 apartamentos. Mesma coisa, tivemos que pegar aquela resolução da ANEEL que a gente fez, levar na concessionária local, mostrar para eles, aí eles aceitaram. E agora a gente está levando em todas as concessionárias no Brasil inteiro. Consumidor de baixa tensão. Eu queria falar aqui um pouquinho o seguinte, a gente tem que pensar em cliente. Informar cliente de tudo, né? Então tem muita coisa aqui de fotovoltaico que o cliente não sabe. A única coisa que ele sabe é que ele não vai pagar energia elétrica. Errado, ele vai pagar.
tá? Não existe na baixa tensão conta zero. Isso é impossível. Você paga taxa de iluminação pública, você paga impostos, e você paga para a concessionária uma coisa que chama custo de disponibilidade, que é a taxa mínima daquele seu medidor. Então, o medidor da sua casa, se ele é monofásico, você vai pagar 30 kWh mês. Se ele é bifásico, você vai pagar 50. Se ele é trifásico, você vai pagar 100. Um custo na CEMIG, mais ou menos, é 90 centavos, vou arredondar então para R$1. Então, se você tem um trifásico na sua casa, no mínimo R$100 você vai pagar. E a mesma coisa quando você tem um condomínio. Quando eu quero fazer para a área comum, aquele prédio não tem um medidor dele de condomínio, que vai ligar as tomadas, luz do apartamento dele, da área comum dele ali, do hall de escada. Então, se tiver trifásico, no mínimo R$100, arredondando aqui, R$1 por quilowatt-hora, ele vai pagar. Então, ele tem que pagar. Então, isso é uma coisa que o cliente tem que saber. Isso tem que ser informado para o cliente. E eu estou vendo muita gente vendendo e não informando. Muito pelo contrário. Eu estou vendo falando, você não vai pagar energia elétrica. Você vai pagar sim. Informação errada dá problema depois. Tá? Então, são coisas que você tem que lembrar. Aqui, ó. Informar cliente. Tem que informar cliente de tudo. Um cliente bem informado é dor de cabeça menos para a consultora depois. Pode ter certeza disso. Nosso caso, então, que é tantos clientes, né? A gente faz questão de informar. Estimativas para dimensionar. Como é que você vai dimensionar? Essas estimativas que eu vou mostrar só servem para padrão de obras MRV. A melhor coisa para você fazer um fotovoltaico é o quê? Você tem sua conta, sua construção está pronta, você tem sua conta, entrega para um fornecedor, ele vai calcular, vai pegar sua energia, sua conta, vai pegar seus 6, 7 últimos meses, vai tirar uma média e vai fazer para você. O nosso caso é construção na planta. Eu não tenho uma obra pronta, então eu tenho que estimar um consumo. Eu estimo em cima de projeto, ou no nosso caso, nós fizemos 2 e vimos que esse aqui foi o melhor. Eu tenho N obras entregues. A grande maioria são parecidas. Se não são muito iguais, elas são muito parecidas mesmo. A parte interna é quase sempre idêntica, a parte externa é muito diferente. Mas são muito parecidas. Então eu faço o quê? Eu olho o histórico das obras entregues. Fizemos um estudo em cima das obras entregues, pegamos lá 60 e tantos prédios, empreendimentos, e estudamos entre empreendimentos e chegamos em alguns números. Então, basicamente, o que eu faço é o seguinte: estimativa para a área comum. Se o apartamento não tem elevador, se o condomínio não tem elevador, eu estimo 11,5 kWh mês por unidade. Se você tem uma obra de 100 unidades, vezes 11,5, então 1.150 kWh mês para aquele empreendimento que ele vai gastar com energia de área comum. Se tem elevador, ele já passa para 18,5. E se tem ET, no nosso caso, a gente tem nós temos 225 obras em andamento, 68 mais ou menos tem ETs a nível Brasil. Então, para nós é uma coisa que tem que ser muito bem olhado, a parte de ET. Nesse número de 11,5 e 18,5 já está elevatória de água, se tiver, já está recalque de castelos, tudo isso já está embutido ali dentro. Por isso que eu falo que esse número só serve para MRV. Não serve. Ele pode servir de base para você fazer alguma coisa, mas não serve para ninguém usar. São números exclusivos da MRV. Tá? E eu pus um exemplo de cálculo ali, ó. É um exemplo bem simplesinho, é claro que tem outras coisas, mas basicamente é isso daí para você passar para um fornecedor. Você tem lá uma obra de 5 blocos, 100 elevador, 20 apartamentos, cada bloco, então total 100 apartamentos. 100 apartamentos vezes 11,5, 1.150 kWh mês. Cálculo da taxa mínima, são 5 blocos, 5 medidores de condomínio. E eu falei que cada bloco ali eram medidores monofásicos. Então 5 vezes 30 kW, 150 kWh mês. Consumo estimado, 1.150 menos os 150 da taxa mínima. Quer dizer, 1.000 kWh mês. Isso dá 87% dos 1.150. Quer dizer, sempre vai pagar alguma coisa. Isso tem que ficar bem claro para o seu cliente. Sempre vai ser pago. Depois eu multiplico por 12. Agora eu vou explicar por que eu multiplico por 12. Isso aqui é uma das nossas usinas, uma das nossas obras. Tá? Essa obra, ela tem em média 6.430 kWh mês. Cada mês existe uma produção diferente nessa usina, porque o sol, cada mês varia. Você tem insolação variando por mês. Então você tem aqui, ó, as produções mensais. Então aqui, 6.430 média, vezes 12, 77 mil.
Então, eu estou contratando o meu fornecedor, não é mês, é ano, é vezes 12. Eu quero uma produção de 77 mil em 12 meses. Por quê? A geração, quando você excede, você produz mais, você manda para a concessionária, e depois você tem um prazo até 60 meses para retornar, né? Então, vamos supor que você entregou a sua obra em abril. Em abril, a minha usina lá está produzindo 5 mil, minha média é 6.400. Quer dizer, esse mês, o cliente, além da taxa mínima, ainda vai pagar a conta. Em compensação, na hora que chegar em outubro, ele está produzindo 7.200. Novembro, 7.200. Era 6.400, ele está produzindo a mais. Então, você vai ter agora como compensar. Então, você tem que explicar isso para o seu cliente. Ó, não quer dizer que possa ter mês que você vai ter que pagar, principalmente agora no início, quando você está entregando a obra. Mas depois você vai ter compensação. Então, você sempre tem que pensar em 12 meses e nunca no mês que você está. Isso é muito importante para a entrega de obra. Tá? Você está entregando obra lá e a sua produção está lá 5.600 e você precisa de 6.400. E lembra que esse 6.400 não é um estimado, que eu fiz estimado em cima de histórico. E vai que aquele empreendimento, o cara resolve, o condomínio resolve gastar mais por algum motivo, ainda pode subir mais ainda. Então, isso são coisas que você tem que explicar para o cliente, informar para o cliente, sempre informar para o cliente. Pontos de atenção. Agora eu vou falar um pouco sobre não vou ensinar ninguém a calcular, mas eu vou falar um pouquinho dos equipamentos do fotovoltaico e alguns cuidados. Manual do proprietário. Primeira coisa, obrigado a contratar empresa especializada para fazer manutenções preventivas e corretivas. Isso tem que colocar em tudo. Você não tem um elevador no seu prédio? Você não paga todo mês uma conta lá de manutenção do elevador? Você tem que ter isso. Para o fotovoltaico, você tem que ter isso. Para o elevatório de água e esgoto. Tem que levar essa cultura para dentro. E o fotovoltaico tem que levar. Fotovoltaico é energia elétrica no telhado. Se alguém subir lá em cima durante o dia e não souber o que está fazendo, toma choque e cai. Isso já aconteceu no Brasil, ok? Não foi dentro da MRV, foram montar, estava dando a manutenção no telhado de uma casa, um eletricista experiente subiu, não tomou cuidado, tomou choque, caiu do telhado da casa e morreu. Formar para cliente esse tipo de coisa, tá? Então, ó, obrigatório contratar empresa especializada. Isso está no nosso manual. Além de outras informações importantes sobre fotovoltaico também estão. E o que a gente faz? A gente faz uma coisa que a gente chama de entrega dos sonhos. Quando a gente vai entregar uma obra, a gente vai entregar para o síndico e para vários clientes e vai falar sobre vários assuntos. Um dos assuntos é o fotovoltaico quando tem. Então a gente faz essa explicação. Está no manual dele, que é claro que ninguém lê, porque ninguém lê manual de carro, ninguém lê manual de prédio, né? Mas está informado. A minha obrigação legal de informar está lá informada. Então, a gente faz presencialmente na entrega, a gente fala sobre o fotovoltaico. E os outros equipamentos de empreendimento também. Tá? Então, cuidado com o proprietário. Eu gosto de falar isso o tempo todo. Cuidado com o proprietário. Não só fotovoltaico, em qualquer outro equipamento que você tiver dentro da sua obra. Fornecedores capacitados. O que nós estamos falando aqui? Fotovoltaico está crescendo o tempo todo. Quer dizer, fornecedor... vamos falar, está pipocando a cada esquina. É isso que está acontecendo. O cara é um engenheiro eletricista, isso é muito simples. Se você pegar um projeto, uma montagem disso aqui, é a coisa mais simples do mundo. Tá? Então isso está aparecendo o tempo todo. A MRV toma um cuidado com isso. 200 e tantos empreendimentos, 5 fornecedores no Brasil, só. Ok? Escolhidos a dedo. O primeiro piloto, aquela primeira obra que foi entregue, o Parker, não foi agora 2018, mas o primeiro piloto foi feito em 2015 em Salvador. Era o maior fornecedor de fotovoltaico do Brasil na época. A experiência foi horrível. Esse fornecedor nem existe mais. Era o maior. Ele tinha 20 vezes a geração instalada de qualquer outro fornecedor no Brasil em 2015. Então, escolha para o fornecedor é essencial. O que o fornecedor vai fazer para você? Eu sou uma empresa que constrói, eu não faço o projeto, ok? Ele vai desenvolver o projeto, vai definir o equipamento para maximizar o rendimento naquela área e vai instalar e fazer toda a instalação completa. Os funcionários dele,
No nosso caso, a gente tem que tomar todos os tipos de cuidado. Tem que ter certificado NR10, segurança de instalações elétricas, NR35, altura de trabalho. Trabalho em altura, desculpa. Trabalho em altura. Por exemplo, a CEMIG, ela não tem os funcionários dela na NR35, trabalho em altura. Então, ela não deixa um inversor ficar em cima do telhado. Eu não posso pôr um inversor em cima do telhado. E a grande maioria das outras concessionárias do país é a mesma coisa. Homologar, depois, quer dizer, você vai aprovar o projeto e depois você vai legalizar. O que significa legalizar? Eu não tenho 440 clientes ali, dentro daquela obra. Eu tenho que pegar o documento de 440 clientes e levar na concessionária e ligar. Como é que funciona isso? Isso é uma das partes mais complicadas que tem. Os meus fornecedores são contratados para fazer isso durante 2 anos. Eu ligo a energia, eu vou entregar a obra. Então, quando eu estou entregando a obra, a única coisa que eu tenho são os medidores da área comum. Naquele caso, 22 blocos, 22 medidores. É só isso que está ligado. Os 440 apartamentos não estão ligados na concessionária. Por quê? Porque o cliente precisa pedir a ligação dele primeiro. Aí é o CPF dele. Então, quando eu entrego o apartamento para o cliente, ele vai na concessionária e pede a ligação. Então, imagina, toda hora alguém indo pedindo dentro da concessionária. Não funciona. Então, funciona da seguinte forma. E isso foi o caso da CEMIG, e é o caso que eu estou vendo que está indo para a maioria das concessionárias. Tá? Tem um prazo de 60 dias. O que entrar naqueles 60 dias, ele vai fazer. Então, nos primeiros 60 dias da entrega da obra, dos 440, 100 apartamentos foram entregues e pediram ligação. Então, nós vamos pegar a documentação desses 100 apartamentos e levar na concessionária. Eles vão ligar aqueles 100 apartamentos no fotovoltaico. Os próximos, só daqui a 60 dias. Então, são intervalos de 60 e 60 dias. Então, nos primeiros 60 dias, 100 apartamentos. Os próximos 60 dias, entrou mais 200 apartamentos, 200 clientes. Então, 200 clientes vão entrar nos próximos 60 dias. Significa o quê? Se o cara entrar um dia depois desses 60 dias, ele vai ficar 59 dias dentro do empreendimento dele, sem ter o fotovoltaico. E o vizinho dele vai ter. Então, é informação que o cliente tem que saber também. Mais informação para passar para o cliente. Se ele não souber, você vai ter problema futuro. Imagina 80 mil clientes, que é o que a gente está querendo ali, com fotovoltaico. Se eles não souberem disso, eu vou ter no mínimo uns 30 mil dor de cabeça ligando para mim. Entendeu? Então, por isso que cliente informado é a melhor coisa que existe para a gente. Então, responsável fornecedor, o que é? Desenvolve o projeto, define equipamento, aprova o projeto na concessionária, registra todas as documentações da concessionária e a manutenção e operação por um tempo pré-determinado antes de repassar para o condomínio essas documentações. No nosso caso, a gente está definindo 2 anos. Então, o nosso fornecedor vai ficar com nossos clientes 2 anos. E nesses 2 anos, aí o síndico vai acabar aprendendo a fazer, vai ter 2 anos para aprender a fazer. Pontos de atenção. Restringir o acesso ao telhado para evitar acidentes. Aquele negócio de choque elétrico que nós falamos, que eu acabei de falar aqui. Você tem uma placa informativa dessa no seu telhado? Você não pode subir no telhado, tem energia elétrica aqui. Ah, e como é que eu faço? Eu quero instalar minha antena da Sky aqui. Tem que explicar como faz. Tem que ter uma placa informativa, o cara não pode ir no telhado. Como é que você restringe o acesso do cliente no telhado? É complicado. Você tem que explicar isso. Aqui, ó, de dia, mesmo com o sistema desligado, você corre risco de tomar choque. Eu desliguei o disjuntor do fotovoltaico, lá embaixo. Ele pode continuar de dia, você está com ele desligado, ele pode estar gerando. Se a pessoa entrar lá, toma um choque. Foi o caso que aconteceu com aquele cara que caiu da casa. Ele desligou o sistema, a pessoa que estava sem, não estava, tomou um choque, não foi pelo choque, foi porque ele escorregou e caiu do telhado. Estava sem cinto de segurança, caiu do telhado. Tá? Então é o seguinte, você vai dar manutenção? Leva um alicate, um perímetro de corrente contínua. Vai lá e olha lá no cabo. Opa, tem energia. Toma cuidado que você vai mexer aqui. A energia ainda está aqui. O ideal é desligar o sistema à noite, quando não está produzindo. Porque aí no outro dia de manhã, na hora que você for trabalhar, não vai ter problema de energia nele. Outra vez, informar clientes. Vocês sempre vão ver isso, informar cliente. Eu faço questão disso o tempo todo. Pontos de atenção, sombreamento.
Esse é o maior cuidado que tem que ter com fotovoltaico, tá? Você pega seu projeto, entrega para o fornecedor, deixa para lá e ele te entrega depois um projetinho lindo e maravilhoso. Ele foi no terreno ou ele só pegou o Google Earth, deu uma olhadinha, o que tem lá? Você tem lote vago do seu lado? O que pode ser construído naquele lote vago? Eu estou construindo um prédio de 5 andares, aqui meu lote vago pode construir um prédio de 10? Ok, eu faço um voltaico, daqui a um ano o cara constrói um prédio de 10. Dá sombra, acabou seu fotovoltaico. Tudo que você fez, jogou dinheiro fora. O fotovoltaico, se tiver sombra, ele para de funcionar. Horas de iluminação diária. É muito diferente de aquecimento à água, tá? Solar. Aquecimento solar, deu sombra, não tem problema, funciona perfeitamente. Perfeitamente não, claro que vai ter eficiência menor, mas ele funciona. Fotovoltaico não funciona, tá? Você tem um vizinho lá, é lote vago, a sede da MRV não tem fotovoltaico, por esse motivo. É um prédio de 10 andares, Belo Horizonte, a topografia é meio... Você está tendo um vulcão, então o negócio lá é meio complicado, né? A topografia lá é barra pesada. Meu prédio é de 10 andares, o meu lote é do lado, ele já está no nível do 7º andar, meu 7º andar, meu lote vizinho. Ele pode construir 15 andares. Ele simplesmente sombreia o telhado inteiro da MRV, que são 2.500 metros quadrados. Então, simplesmente, não vou fazer. Por quê? Se eu fizer, se daqui a um ano alguém resolve construir lá, acabou. Joguei todo o meu empreendimento fora. Aqui, ó. Então, obrigado a fazer visitas ao empreendimento. Lotes vagos, vizinhos com nível mais altos. Você tem caixa d'água? Você tem que descontar a área da caixa d'água. Pode fazer entorno com caixa d'água? Pode, só que você vai usar menos área. Tá vendo a antena aqui, ó? Olha a sombra. Como é que funciona? Ah, tá vendo o rufo aqui, ó? Ele tampou o fotovoltaico aqui. Como é que funciona o fotovoltaico? Módulos ligados em série, positivo e negativo. Você vai ligando positivo e negativo de todas as placas. As placas, ela tem 60 ou 72 células. São esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, tá? Elas são ligadas em série. Então, uma placa dessa aqui, vamos supor que ela seja uma placa de 300 kW de potência. Se eu sombreio aqui e perco 10% de uma placa, qualquer placa aqui, ela de 300 vai virar 270. Todas as placas que estiverem ligadas nela vão parar de produzir 270 e produzir os 300 e vão para 270. Então, você leva esse efeito cascata para frente. Então, se você sombreou uma placa aqui, ó. Se eu tiver 30 placas ligadas, o que eu perdi nessa placa, eu pego em todas as outras. O que eu perdi nessa primeira placa aqui, ó, com esse rufo aqui em cima, eu perdi em toda essa linha aqui, porque essa linha inteira aqui estava ligada num inversor só. Estava tudo ligado em série. Por isso que a sombra é um verdadeiro vilão disso aqui. Então tem que olhar muito bem o estudo de sombras, né, para você poder executar isso daqui. Ah, vou colocar o fotovoltaico no meu salão de festa aqui embaixo. Ok, seu prédio aqui do lado, metade do dia tem sombra aqui. Não serve para nada. Pontos de atenção, telhado. Estudo de inclinação. Eu tenho um telhado com 2 águas, com uma água, melhor na virada para o norte. Então, esse telhado, ele tem uma parte para o norte e uma parte para o sul. Uma parte tirando bem e outra parte tirando mal. Você tem que olhar isso na hora que você está fazendo. Vento, Rio Grande do Sul. Sul, tem vento demais da conta. Você vai parafusar placas em cima do telhado, pode dar o efeito vela, que é pegar por debaixo da placa e levantar, arrancar seu telhado inteiro. Então, na MRV, nós pegamos o pior telhado que tem, que era no Rio Grande do Sul, no nosso caso, que era de Porto Alegre, calculamos para ele e rebatemos o projeto do cálculo do telhado para o Brasil inteiro. Então, eu estou calculado para a pior situação. E com isso, eu tive que fazer contrapeso no peso do telhado. Qual é o efeito vento? O efeito vela do vento. Tá? Na hora que você vai fazer o telhado, você vai ter que fazer limpeza das placas. Você tem que deixar um espaço, 50 centímetros. A gente deixa para poder transitar entre eles. Limpeza dos módulos. Olha essa foto aqui. Essa parte limpa, essa foto e essa parte aqui com poeira. A gente fala que o recomendável a cada 6 meses, principalmente aqui no estado de São Paulo, tá? A cada 6 meses você fazer uma limpeza. Se você deixar 2 anos sem limpar, você vai reduzir 30% a sua geração. O cliente tem que saber disso? Tem. Desligar o sistema à noite para dar manutenção no outro dia.
na parte da manhã e não na tarde, temperaturas menores. Lembra que eu falei que excesso de calor atrapalha? Então, na verdade, o que eu quero é luz, né? Iluminação por dia, e não calor. Se você joga água numa placa quente, ela provoca microfissura. A placa, os módulos, é vidro por cima. Claro que é um vidro especial e tal, mas ela provoca microfissura. Então, você não pode lavar se o dia estiver quente. E se você tem que lavar, você tem que prever uma torneira ali em cima, no seu telhado. E eu gosto de prever essa daqui, ó, com acionamento restrito, quer dizer, vou lá, tiro a manopla, deixo guardado, daqui a 6 meses pego a manopla e volto com ela, para não ficar curioso, abrindo e mexendo água em cima de telhado, que não é um local para você abrir telhado, água. Módulo, outra coisa que o cliente saber, garantia de 25 anos de performance com diminuição de 20% no rendimento no final de 25 anos, quer dizer, depois de 25 anos, a usina que você fez está rendendo 20% a menos. Ela reduz, no primeiro ano, em torno de 2%. Se eu fiz uma usina para 1.000 kWh mês, no final de 25 anos, está produzindo 800. Seu cliente tem que saber que ele vai receber menos? Tem, ele tem que saber disso. Tá? E você tem que prever isso. Eu não quero que isso aconteça. Ok. Então, quando você estiver fazendo o seu projeto, você vai aumentar em 20% o que você quer. Eu preciso de 1.000 kWh mês. Ok, faça para 1.200. Aí é uma opção sua, você vai querer fazer ou não. Agora, se eu não fizer, seu cliente tem que estar sabendo disso. Tá? Os módulos são o que mais está tendo alterações e melhorias no fotovoltaico. Aquela usina lá que nós entregamos em 2018, que era o Pátria, a gente usava esse módulo de 260 watt-pico. Agora já começamos a usar de 375. Essas 260, 270, 275 são módulos de 60 células, com quantidade desses quadradinhos que tem aqui dentro. E essas outras já são de 72 células, quer dizer, eu tenho a maior eficiência por metro quadrado. No mesmo metro quadrado eu consigo produzir mais. A evolução nos módulos é o que mais tem hoje. Os inversores não estão evoluindo tanto igual os módulos estão evoluindo. Inversores. Você tem monofásico, bifásico, trifásico. Sempre sendo homologados pelo Inmetro e concessionárias. Nós já tivemos problema nos primeiros nossos, nós não tomamos esse cuidado. Chego lá no concessionário, não está homologado comigo. Pode arrancar tudo e fazer de novo. As coisas mais caras que tem são os módulos e depois os inversores. Perdemos dinheiro com isso. Tá? Aprendemos. Mas, então, você tem que olhar isso antes. É o que transforma a corrente contínua, 12 volts, em alternada, 110, 220. Inversores, você tem uma coisa aqui, ó. Várias entradas MPPT. Isso é interessante. Eu pego o inversor e ligo aqui, ó, 2 águas, essa para o norte, essa para o sul. Então essa vai produzir mais do que essa. Essa vai produzir mais que essa. Se eu coloco isso aqui no inversor, essas 2 linhas aqui no mesmo inversor, significa que essa vai produzir menos, vai levar tudo para lá. Se essa produz 300, essa aqui produz 250, se tiver no mesmo inversor, como está ligado em série, essas aqui também vão produzir 250. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar 2 inversores, um para lá, um para cá. Ou então fazer o quê? Pegar um inversor com 2 entradas MPPT. Quer dizer, eles vão trabalhar, apesar de ser um inversor só, eles vão trabalhar uma entrada para esse conjunto de placas, outra entrada para esse. Se se uma placa der problema, que tiver na entrada 1, der um problema em uma dessas placas aqui, não vai atrapalhar nada, porque esse aqui está na entrada 2. Então, muitas vezes é interessante você trabalhar, fica mais barato você trabalhar com um inversor com mais entradas. Localização para você colocar os inversores. A gente coloca interno ou externo. Internamente, hall de escada. É o que é o nosso caso, né? Nossas escadas não são clausuladas, a gente colocava no hall de escada. Tivemos um problema com o Corpo Bombeiro agora. Uma das normas que está na IT do Corpo Bombeiro, do Triângulo, que está na de São Paulo, que está na do Rio de Janeiro, que está no Nordeste, que está no Sul, que está no Brasil inteiro, fala que não pode ter equipamento dentro do hall de escada. Então eu não posso colocar meu inversor mais dentro do hall de escada. Tem que jogar para fora. Se eu tenho que jogar para fora, eu tenho que aguentar chuva. Se tem que aguentar chuva, IP65, 25% a mais caro o inversor. Ok? Outra coisa, cuidado, barulho. Inversor dá barulho. Ele dá barulho durante o dia, quando está produzindo. À noite, não. Mas você pega um inversor, no nosso caso, foi um inversor de 15. O de 8 já não dava, o de 15 começou a dar, o de 12,5 dá, o de 10 quase não dá. Durante o dia, não é um barulho que incomoda muito. Tá? À noite não tem barulho, mas você tem que tomar cuidado onde você vai colocar.
barulho, cliente reclamando, ok? Então, no final das contas, jogar ele para fora, acabou que foi um custo a mais, mas não resolveu esse problema do barulho. Previsão, conexão para a internet. Eu entrego a previsão, se o condomínio quiser colocar a internet depois, ele consegue ver toda a geração mensal pela internet no aplicativo, no seu celular. E o seu fornecedor, no escritório dele, consegue ver tudo. Ele consegue saber, das 22 usinas, a usina do bloco 4 parou de funcionar ou está produzindo pouco. Sem ele ir lá, ele consegue ver isso tudo, mandar alguém corrigir. Manutenções preventivas. Então é interessante você, mesmo a gente não disponibiliza a internet, a MRV não disponibiliza a internet, mas deixa a previsão e pede para o cliente colocar. Tá? E proteção contra curiosos. Né, lá, ó. Não é equipamento para qualquer um ficar pulando na mão. Pontos de atenção aqui, vou pular essa parte. Vou falar só isso aqui, é o último slide que eu vou falar. Postes com iluminação de fotovoltaico acoplado. Todo mundo falando, vamos colocar postes com iluminação, beleza. Esses aqui são um piloto, nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, instalamos 6 postes desse aqui. Olha só, são pequenas as placas em cima, não é mais aquelas diamantas de placa que em cima tem os primeiros postes, tá? Bateria de lítio, 3 anos de garantia, tempo para carregar, 5 horas, com autonomia de bateria de 9 horas. Quer dizer, durante 5 horas, lembra Belo Horizonte que eu falei que é 5 horas média ano, dia de iluminação? Essa daqui, se bobear, não posso levar para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro eu posso. Ela, durante 5 horas, ela vai ficar carregando para ficar à noite iluminando durante 9 horas. Então, em Belo Horizonte, provavelmente, eu vou ter que fazer um misto. Eu vou ter que ter fotovoltaico misturado com energia elétrica. Tá? Lâmpadas de LED, foram usadas lâmpadas de LED lá de 90 watts. Tá? E cuidado com o sombreamento. Se você acha que o sombreamento do prédio que eu falei é complicado, imagine uma obra nossa que tem 50 postes desse, do lado de um poste de 6 metros e 3 metros, do lado de um prédio de 15 metros de altura. Dos 50 postes, nem 10 eu consigo colocar fotovoltaico. É mais complicado eu definir quais postes que eu vou usar na minha obra do que definir qual bloco que eu vou colocar. Dos 22 blocos, qual bloco que eu vou colocar? Eu vou ter que colocar em 2 blocos para produzir fotovoltaico claro e comum. É mais fácil eu resolver isso que eu saber quais postes, dos 40 postes de uma obra, quais que eu vou poder colocar, quais não. Não vou poder colocar. Tá? Então é o seguinte, está em teste, muito bom por sinal, esse aqui já está há 6 meses, os clientes estão adorando, não tiveram problema nenhum. Muito provavelmente nós vamos levar isso aqui. Mas a estimativa nossa é que a gente não consiga levar dentro do empreendimento mais do que 10% dos nossos postes de iluminação externa. Estimativa inicial. Eu ia falar mais algumas outras coisas aqui, mas já está meio apertado. Espero que você tenha aproveitado. Eu queria levar mais para a parte de cliente, parte de informações que não estão sendo levadas. Tá? Vou bater no pé de novo. Cliente bem informado, ele vai te trazer menos problema. E a gente tem certeza disso, porque a gente é uma empresa que tem muitos clientes na carteira. Tá? A MRV ela tem muitos clientes na carteira. Ok? Então, muito obrigado.